Muitos se perguntam o que é o amor. Para uns, é um sentimento e, para outros, apenas reações físicas. Bem, sejam quais forem as suas definições sobre esse assunto, bom mesmo é amar e ser amado, não é mesmo? O príncipe Edmund, um nobre cavaleiro corajoso e destemido, estava acostumado a desbravar terras distantes e aventuras em busca de glória e honra. Uma dessas aventuras o levou a uma pequena aldeia no coração do seu reino. Ao passar com os seus soldados por uma pequena aldeia, uma criança não acostumada com cavalos trotando por aquele lugar atravessou a frente do cavalo de Edmund. Logo atrás da criança, uma jovem surgiu, protegendo-a com o corpo para que o cavalo não a ferisse. Edmund puxou as rédeas para que o cavalo parasse repentinamente com tanta força que ele caiu no chão. Imediatamente, os seus soldados pegaram a moça para castigá-la por ter provocado a queda do seu senhor. O príncipe ficou muito aborrecido pela criança ter surgido do nada e atravessado a rua, mas se conteve. Afinal, era apenas uma criança. Os soldados, que mantinham a jovem presa pelos pulsos, perguntaram ao seu senhor o que deviam fazer com a responsável pela queda dele. Após Edmund se ajeitar por causa do tombo, reparou na figura feminina que estava presa nas mãos de seus soldados à sua frente. — Você está maluca? Perguntou Edmund, ainda irritado pela queda. — Desculpe-me, senhor. Nós não estamos acostumados a ver cavalos da comitiva real passando em nossa aldeia e não tive a intenção de fazê-lo cair. Só queria proteger meu irmãozinho, pois só tem 5 anos, é muito curioso e ainda não sabe medir as consequências de seus atos, disse a jovem. Edmund, ainda meio aborrecido, respondeu: Pois tenha mais cuidado com seu irmão, porque da próxima vez o cavalo pode não parar a tempo e vocês serão pisoteados. Solte a mulher, soldados. Então, só nesse momento que Elara levantou os olhos, fitando diretamente os olhos do príncipe e, logo após, encurvando-se em sinal de respeito ao nobre. Da mesma forma, Edmund também a encarou diretamente nos olhos e algo aconteceu. Meus caros, nesse ponto é que se concentra a nossa história. Segundo o neurobiólogo James Old, o amor entra pelos olhos. De fato, a visão é um dos grandes impulsos para que a estimulação do desejo aconteça e a troca de olhares pode ser a chave necessária para que se comece a se desvendar alguns sintomas e interesses. O príncipe observou a beleza incomparável daquela plebeia que estava ali em sua frente submissa. Em nenhum canto do seu reino havia notado alguma mulher que o interessasse tanto quanto aquela. Recompondo-se do breve momento da troca de olhares que o nocauteou, perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Elara, senhor, chamo-me Elara, respondeu ela, tentando esconder o sentimento que também repentinamente enchia o seu coração. Depois disso, o príncipe montou em seu cavalo e deu ordem para que os soldados continuassem a marcha. Depois de uma certa distância do povoado, olhou para trás, ainda atordoado pela visão feminina esplêndida que o encantou de forma avassaladora. Elara também sentiu uma onda de calor que aqueceu seu coração no momento que cruzou olhares com o príncipe, mas pensou consigo: tola!
é um príncipe e você uma simples plebeia. Qual futuro pode haver nesse sentimento? Esqueça-o. Chegando em seu castelo, ainda tomado pelo novo sentimento pela jovem desconhecida, dirigiu-se ao rei, seu pai, para dar informações sobre as suas conquistas ao percorrer todo o reinado. Edmund era o primogênito na linha sucessória ao trono real e era preparado por todos para assumir o lugar do rei quando fosse necessário. Tinha as suas obrigações, as quais exercia com grande dedicação. Uma delas era aceitar o casamento já determinado com a princesa Anne, como forma de fortalecimento dos dois reinos. Nunca antes havia pensado em casamento por amor, pois era comum entre os nobres casarem-se para estreitar interesses políticos e econômicos. Nunca havia pensado até aquele momento. Os dias se passaram e a imagem da bela Elara não lhe saía do pensamento. Precisava encontrá-la novamente. No entanto, não devia dar prosseguimentos nesses desejos, porque o dia de seu casamento com a princesa Anne já estava próximo. Certo dia, não suportando mais a vontade de rever Elara, retornou à aldeia seguido apenas de 2 soldados. Não queria levantar comentários sobre a sua ida até o lugarejo. Um soldado discretamente obteve a informação de onde era a moradia de Elara. Ao chegar no casebre, Elara, que cuidava da horta da família, assustou-se vendo o príncipe. "Bom dia, Elara", disse Edmund. "Bom dia, senhor", respondeu Elara. "Estava passando por aqui. Você pode arranjar um pouco de água para os nossos cavalos?", perguntou o príncipe. Ela pegou um recipiente, puxou a água do poço e derramou no bebedouro. Enquanto ela fazia o que ele havia pedido, ele a observava, encantado pela bela visão à sua frente. Sabia que não podia alimentar ilusões a respeito daquela jovem, mas precisava ter certeza do que estava sentindo. Da mesma forma, Elara, enquanto dava água aos animais, sentia o coração tomado de um sentimento genuíno pelo príncipe, mas tinha consciência da distância entre os dois e procurava não nutrir e nem demonstrar nenhum sentimento por Edmund. "Você tem marido?", perguntou Edmund. "Não, senhor. Aqui só moramos meus pais e irmãos. Não sou comprometida", respondeu Elara, tentando esconder os olhos brilhantes, o coração em disparada e o tremor em suas mãos. "Bem, obrigada, senhorita Elara. Vamos, soldados", disse Edmund em despedida da jovem. Edmund voltou ao palácio sem saber o que fazer. Queria Elara para si e também percebeu que ela o desejava, pois ela não conseguiu esconder as reações naturais de uma mulher quando está próxima a um homem a quem deseja. Ele percebeu que era correspondido na mesma medida e intensidade por ela, mas não podia mudar as regras do jogo. Casaria com Ana e pronto. Cumpriria o compromisso de casar para o bem do seu reinado. Faltava apenas uma semana para a realização do casamento, quando o soldado que ele havia deixado disfarçado de camponês na aldeia, a fim de defender de perto a família de Elara, trouxe a triste notícia. Enquanto Elara colhia flores nos arredores da aldeia, foi brutalmente capturada pelos bandidos cruéis que eram chefiados por James Clifford, o notório salteador e malfeitor das estradas do reino e há muito perseguido pelos soldados reais. Quando a notícia chegou aos ouvidos do príncipe Edmund, ele não hesitou. Armado com sua destreza na espada e sua determinação feroz,
partiu em uma perigosa jornada para resgatar Elara das garras de seus captores. No caminho, o soldado que se fingia de camponês informou ao príncipe os boatos que circulavam na aldeia sobre o ocorrido. James Clifford desejava que Elara fosse dele, porém a bela jovem se negava em ceder aos seus caprichos. Não conseguindo conquistá-la, raptou-a e a levou à força para o seu covil de assaltante. A guarda real procurou em cada canto do reinado pelo grupo de James Clifford, sem sucesso. Por esse motivo, Edmund ofereceu uma grande recompensa a quem indicasse o esconderijo do malfeitor. Desta forma, obteve a localização exata do refúgio dos bandidos. Finalmente, após um dia inteiro de busca incansável, Príncipe Edmund encontrou o esconderijo dos bandidos. Elara estava amarrada nas mãos e pés dentro de uma caverna. Quando viu o príncipe Edmund lutando com James Clifford, pensou: ele veio me salvar. Nesse momento, lágrimas rolaram em sua face. A destreza do príncipe sobrepujava a força do bandido, que se rendeu imediatamente. Com uma coragem indomável e habilidade excepcional, ele derrotou os malfeitores. Edmund entrou na caverna, desamarrou Elara, pegou-a nos braços e a colocou sobre o seu cavalo, partindo em retirada do covil. Os dois seguiram em silêncio o caminho de volta para a casa dela. Ao chegar no local onde ela morava, o príncipe a retirou do cavalo e falou: Elara, eu sei que você sente por mim o mesmo que eu sinto por você. Nesse momento, a pegou nos braços e a beijou. Elara, ainda tomada pelas belas surpresas dos últimos momentos, retribuiu o beijo. Não deixarei mais que você fique à mercê de homens desse tipo. Eu estou comprometido, terei que me casar em breve e por este motivo não declarei o meu amor a você antes. Nesse momento, as lágrimas de Elara tornaram a rolar em sua face. Senhor, não sou merecedora de seu amor, pois sou pobre e não tenho como ser superior à sua futura esposa. Eu entenderei se o senhor sair agora e nunca mais voltar a me ver, choramingou Elara. Não, Elara, eu não me casarei com a princesa Ana. Apesar de não nos conhecermos, sei que não seria feliz com ela, porque meu coração já pertence a você. Irei até o rei e falarei do meu amor por você. Meu pai é um homem bondoso e entenderá as razões pelas quais não poderia me casar com outra mulher que não seja você. Elara sorriu com a notícia e beijou o seu príncipe. Príncipe Edmund falou com o rei, que era um pai amoroso e orgulhoso de ter um filho honrado e valoroso. O pai lhe disse que o filho sabia o que estava fazendo, que ele nunca havia desonrado a família real e que aceitava qual fosse a decisão do filho. Dessa forma, o príncipe e a plebeia haviam superado não apenas os perigos mortais contra os malfeitores, mas também as barreiras sociais que os separavam. Eles provaram que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer preconceito ou convenção social. Príncipe Edmund e Elara anunciaram a todos o seu casamento, desafiando as expectativas e inspirando todos com sua história de amor improvável na Idade Média. Seu amor se tornou uma lenda, lembrando a todos que o coração não conhece fronteiras de classe social quando se trata de um amor sincero e verdadeiro.